Madeira! Para vocês que gostam muito de votar pelo partido e não pelo candidato. Primeiro, isso é um erro horrível e um erro banal. Um partido não faz um candidato bom e nem faz um candidato ruim. Sim, alguns partidos têm uma ideologia suprema, mas ainda assim, nesses partidos pode haver um candidato que foge a essa regra, a esse padrão. Dito isso, ainda assim, você vota no partido, mesmo sabendo que todo o açúcar atrai formiga. Vamos lá. Baseado nisso, Entre Linhas foi a várias convenções partidárias. Não fomos, foi nas convenções do MDB, que parece ter sido a mais divertida, né, Beca? Na do PT, Beca, essa nem respondeu a mensagem sobre quando ia ser a convenção. Quanto mais os candidatos. E a do PSDB? Essa foi feita de forma online, Beca. Embora eu não consiga entender como faz uma videoconferência com mais de 100 filiados. Mas então comparecemos nas convenções do PSL, na do PP, na do PSB e na do DEM. Qual o feedback? Em questão de organização, PSB foi um espetáculo. Por organização. Vieram membros importantes do partido fora da cidade, fora do ambiente de Itara. O salão da Câmara de Vereadores foi lotado, tudo foi muito bem organizado, a votação, a contagem, a apresentação dos candidatos. Então, por questão de organização, PSB, Magda, que é a presidente, show de bola. Foram espetaculares. Em questão de transparência, aí nós tivemos PSL. Em questão de transparência, o Santini deu show de bola. Estou falando do Santini, presidente do partido, não do Santini, candidato. Nesse caso, foi show de bola. O evento foi numa residência privada e ainda assim receberam de braços abertos o Entre Linhas, cederam na hora, sem qualquer problema, todos os nomes dos candidatos que iriam concorrer, ficaram totalmente abertos para um bate-papo após o evento. Sim, como seria de se esperar. Não, obviamente não tinha a organização do PSB, mas principalmente porque é um partido novo e todos ali envolvidos, até onde me consta, não são políticos de carteirinha. Então, digamos, seria o partido mais amador que nós temos. E talvez por conta disso acabou sendo mais popular, de maior transparência, de mais braços abertos. Então, show de bola. E os que ficaram de fora, aí nós tivemos o PP, que já foi um evento ficando ainda a organização, digamos, em segundo, que foi realmente bem organizado, não tanto quanto o PSB, mas foi um discurso extremamente político. Que, Beca? Ah, era um evento político? Ah, entendi. Sim, era um evento político. Mas é diferente. Você ouve um discurso que é voltado
ao desenvolvimento da cidade e um discurso que é voltado mais à política da cidade. Então, e nesse caso, o PP foi o que mais ficou nesse âmbito. Falou-se muito em política, como até não seria diferente pelos problemas com as contas do Rony, mas enfim, nada grave, afinal era um evento político, mas é só um detalhe. Em questão ao DEM, digamos que os democratas foram os menos democráticos. O DEM não queria que a Entre Linhas comparecesse para cobrir o evento, teve até mesmo uma negativa, mas enfim, uma vez lá, fui bem alocado no salão, junto aos candidatos, e acompanhei tranquilamente a sessão. Quanto à disponibilização dos nomes e contatos dos candidatos, seja vereadores, seja prefeitos, como eu disse, PSL na frente de tudo. O MDB, eu entrei em contato posteriormente e eles estão passando mediante autorização dos candidatos. Quanto ao PSB, na mesma noite eles já deram um ok e no dia seguinte já passaram todos os contatos mais de uma vez. Então, primeiramente foi incumbido a um pré-candidato passar os contatos e depois a própria presidente passou todos os contatos novamente. Então, sem problemas algum. Quanto ao PP, aí é um problema. O PP não passou nenhum contato de nenhum candidato a vereador, então não sabemos se estarão abertos ao projeto agora de entrevista dos candidatos para posteriormente divulgação nas páginas e grupos do Entre Linhas. O DEM ainda não passou os contatos dos candidatos, mas afirma que está verificando com os mesmos se pode dar os contatos deles. Quanto ao PT, não tivemos nenhuma resposta, nem do dia da convenção e muito menos quanto aos candidatos, por questão de democracia partidária. Essa questão é muito interessante. Em questão de democracia partidária, nós tivemos algumas coisas que chamaram a atenção. Primeiro, é claro, PSL nunca tratou a chapa vencedora, Santini-Denise, como única chapa. Eles só falaram sobre isso com certeza e abertamente quando acabou a votação, que então eles declararam oficialmente Denise Santini. Em questão ao PP, até onde se sabe, existiam mais de uma proposta de chapa. No entanto, foi-se feito um acerto e acabou-se com uma única chapa para apoio completo do partido. Então, que culminou com Rony e Ana Laura. Nesse caso, a democracia partidária, acredito que sofra um pequeno ataque. Não grave para nós simples mortais. Então, mas é só para dar um feedback para quem gosta de votar pelo partido. Quanto ao MDB, essa foi a mais divertida, com certeza. Foi um verdadeiro cinema de Hollywood. Com trapaças, facada pelas costas, rasteiras, pisões, pisoteamento, corrida de biga. Um espetáculo. Culminando pelo Júlio César, embora esfaqueado gravemente pelas costas pelo Brutus, novamente candidato à prefeitura. Cléo com a vice Marta. Se formos falar em questão de democracia partidária,
Nesse caso, o MDB deu um show de bola. Quanto ao PSDB, ao DEM, ao PT, todos eles são coligados ao CLEO, dando apoio. Mas, ainda assim, mantiveram, menos o PT, que eu não tive resposta, mas todos mantiveram a democracia partidária intacta. O DEM realizou toda a votação, após isso declarou o apoio ao CLEO, que apareceu no final da votação, falou algumas coisas, fez seu discurso. E o PSDB, que é o outro apoiador do CLEO, não tem muito o que falar, já que a votação foi feita online. A convenção foi feita online. Então, não temos nenhum parâmetro para determinar deles. E o PSB, da mesma forma, a democracia foi mantida. Embora não tenha deixado muita margem de manobra. Afinal de contas, o Silvio era unânime. Então, mas de qualquer forma, foi aberta a votação, todo mundo foi votar tranquilamente e, como esperado, Silvio e Tita unânimes e pré-candidatos à prefeitura. Então, o extrato. Em questão de organização, PSB. Um show de bola. Magda matou a pau. Em questão de transparência partidária, PSL, Santini matou a pau. Então, para você que gosta de votar por partidos, o que é um erro, né, Beca? Ou para você que só tem curiosidade desse trâmite partidário, então fica aí o extrato das convenções, ok? Ame Itaara, não venda o seu voto. O candidato que compra o seu voto hoje, vende o dele amanhã. Cabeça dura por cabeça dura, vote em Beca pra prefeitura!